E agora falando bastante, entrando nessa parte sobre gênero, o Memo tem muito esse discurso, esse papel que fala sobre a equidade de gênero. Na prática, qual que é o papel dos homens nisso? E se tem alguma conversa, algum assunto ou tema que é evitado nessas conversas? Sim. Acho de trás para frente. Acho que não tem nenhum tema que é evitado falar. Acho que pelo contrário, né, na nossa metodologia, nos grupos reflexivos, a cada encontro você tem o que a gente chama de líder da rodada, que é um dos participantes ali, são grupos de até 20 homens, né? Que a cada encontro você tem um dos participantes assumindo o papel de líder da rodada. Então ele traz uma questão para o grupo debater, a partir de uma questão particular dele. Então, não tem nem como repetir tema. Sim. A gente divide meio que em macro temas, né? Porque todos têm algum entroncamento ali em comum. Mas são perguntas, todos os nossos disparadores de conversa, né? Que a gente fala, são perguntas. Então, a gente fala que são perguntas-tema. Então, o cara ali, o participante que está como líder da rodada, ele elabora uma questão que apresenta essa questão para o grupo. Então, é uma pergunta dele. Então, meio que não tem muito tema que não possa falar. Sim. A gente tem alguns critérios básicos para desenvolver esse tema, né? Tem que ser sobre masculinidade, tem que ser alguma coisa que aconteceu com ele, não pode ser assim, é meu primo. Não, tem que ter acontecido com ele. Tem que ser sobre masculinidade, tem que ser uma coisa recorrente. E tem que transformar isso numa questão. Então, não é, sei lá, elaborar uma biblioteca de referências. Isso nunca vai ser um tema. Sempre vai ser uma questão, de fato, para ele, assim, sabe? Qual foi a primeira parte da sua pergunta? Na prática, qual que é o papel dos homens na propagação da equidade de gênero? Qual que é o papel deles? Sim. Cara, eu tenho usado mais uma palavra chamada lugar do que papel, assim. Eu acho que a gente tem um lugar nessa luta, capitaneada por mulheres há milênios, né? Mas que a gente tem um lugar nessa luta também de estar ao lado delas, né? E aí acho que participar de grupos reflexivos é um processo, para mim, quase que inicial de você se dar conta que aquela questão que você entende como sua particular é uma questão que é de boa parte dos homens, que é uma questão social, que está influenciada pela maneira que você é criado, pela cultura, pelo patriarcado, etc e tal. Então, é um processo de coletivização, assim, sabe? De você sair de si mesmo e entender a questão como uma questão maior. Repete de novo, Arthur, perdão. Era o papel da equidade de gênero do homem na equidade de gênero. Então é isso, quando você entra num grupo reflexivo, acho que você começa a se dar conta de que é muito além de você, né? Essa questão é isso, tem homens ali do Brasil todo, com marcadores sociais dos mais distintos, e você consegue ter esse atalho de conexão e entender que essa responsabilidade não deve recair somente sobre as mulheres, né? Sim. Se a gente é babaca da história, né? A gente tem que correr atrás, sabe? A gente tem que buscar apoio não só das mulheres numa postura quase... Explica aí pra mim o que eu tenho que fazer. Isso continua eximindo a gente de responsabilidade no final das contas, né? Porque a gente pede ali o que tem que fazer, você não para nem pra pensar o que você tem que fazer, né? Então, você se implicar, assumir essa responsabilidade, né? Buscar essa responsabilização, eu acho que é um caminho interessante pra gente, assim, sabe? E é isso, estar ao lado delas, né? Entender que não é uma questão pra você ficar mais bonito na foto, mas é uma questão de transformação social. Sim.